Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Pastor Alberto aqui, esse é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo e que Deus abençoe grandemente sua vida. Estamos no propósito de santificação chamado Retorno à Santidade, propósito de 40 dias, onde meditamos, refletimos sobre coisas que Deus está falando conosco, sobre coisas que em nossa vida, nosso comportamento precisamos mudar, aperfeiçoar, ou deixar de fazer, ou passar a fazer. Então Deus está nos mostrando coisas que precisamos aperfeiçoar para sermos essa igreja santa, pura, remida, lavada no sangue do Cordeiro, que pode ser considerada justa pela justiça de Cristo em nós. Então, se você está nesse propósito também, se você está acompanhando aí desde o primeiro dia, se você está se esforçando para realizar as tarefas, para assistir todas as ministrações, saiba que Deus já está te abençoando. Você provavelmente já possa testemunhar, mas mesmo que você ainda não possa testemunhar, saiba que você não é mais a mesma pessoa. Deus já está te transformando, já está mudando o seu ser. Deus já está te lapidando para que você seja esse diamante precioso sem nenhuma impureza. É possível, pastor? Sim, é possível. Nós não seremos 100% santos, porque isso só vai acontecer quando recebermos um corpo glorificado, imune, isento de pecado. Mas enquanto estamos nessa carne aqui, precisamos sim nos esforçar e permitir que o Espírito Santo nos aperfeiçoe e mude a nossa mente e o nosso comportamento para sermos a imagem e semelhança de Cristo, pois esse é o objetivo, essa é a obra do Espírito Santo em nós. Então, se você está nesse propósito, parabéns. Eu quero incentivar a você a continuar isso. Como eu publiquei hoje nas minhas redes sociais, Josué 1,9, seja forte e corajoso, tão somente esforça-te, tem bom ânimo. Deus está nos dizendo, esforça, seja perseverante, continue, porque eu estou fazendo uma grande obra em você. Você consegue ver isso? Consegue ver a grande obra que Deus está fazendo na tua vida? Comenta aí. Eu gosto quando você comenta, eu me sinto feliz em saber que esse trabalho que eu estou realizando não está sendo em vão. Falamos ontem, encerramos ontem mais um tópico ou mais uma categoria de pecados que precisamos nos purificar, que foram os pecados de ações. Se você acompanhou esses vídeos e você teve algum despertamento de Deus e quiser compartilhar conosco, dividir conosco essa sua experiência, por favor, faça isso nos comentários. Se sobrou ainda alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, pode fazer isso também, tá? O nosso espaço de comentários é para isso. Temos também lá, eu vou chamar a atenção de vocês para observarem, que eu estou falando agora para deixarem pedidos de oração, tá? Então temos pedidos de orações lá, e se você, na sua devocional em casa, puder interceder por essas pessoas que estão pedindo oração, por favor, faça isso, porque vai ser bênção. Devemos sim orar uns pelos outros e interceder em favor deles, tá bom? Vou deixar também na descrição desse vídeo de hoje o questionário sobre a categoria de pecados de ações. Você pode transcrever ele, colocar no seu caderninho de anotações. Esse caderninho, volto a falar, ele é muito importante, tá? Tem esse caderninho de anotações, tudo aquilo que você tiver de Deus, de insights, de iluminação que Deus colocar em você ou trazer a você no momento que você estiver sendo ministrado, ouvindo a mensagem, anota nesse caderninho, porque a nossa mente esquece. E você tendo essa anotação, você vai ter essa facilidade de se lembrar. Então, terminamos ali ontem, pecados de ação, o questionário vai estar aqui hoje, vamos a uma outra categoria de pecado. Todos os pecados que foram falados até agora eram pecados de ações, ativos, que nós normalmente praticamos. E hoje eu quero falar
de um tipo de pecado que não fala sobre o que fazemos, mas o que deixamos de fazer, que são os pecados de omissão. Você sabia que não fazer o que é para ser feito também é pecado? Então nós vamos ver isso em Tiago 4,17. Você pode abrir a tua Bíblia aí, você pode ouvir o que eu vou ler, mas também você pode marcar na sua Bíblia. Tiago 4,17 está escrito assim: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. É o que Tiago está falando. Então considere isso. Tem coisas que você deveria fazer e, se você não está fazendo, você está cometendo pecado. Ah, pastor, mas eu não estou fazendo nada. Exatamente. Também é um pecado não fazer o que deve se fazer. Em João 15, 4, 5. Agora vamos para um tipo específico dentro dessa categoria de pecado de omissão. Vamos lá, talvez isso traga algum despertamento para você. João 15, 4 e 5 diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então Jesus agora, em João 15, quando ele fala que ele é a videira verdadeira, que nós somos os ramos, ele está dizendo: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. É ação e reação, ato e consequência. Quando nós permanecemos em Cristo, ele permanece em nós. E se nós não permanecemos em Cristo, ele não permanece em nós? É essa relação. Porque a Bíblia também diz: se nos aproximamos dele, ele também se aproxima de nós. Então, ou nós nos aproximamos dele voluntariamente, intencionalmente, e ele também se aproxima de nós, porque nós vamos provocar essa reação nele. Agora, se nós não avançarmos, ou se não permanecermos nele, se não o buscarmos, vamos provocar nele também uma reação, que é de um distanciamento. Por isso, talvez, muitos cristãos se sintam sozinhos, sem Deus, sem a presença de Deus, se sentem abandonados e sós, não porque Deus os abandonou, mas porque, às vezes, a omissão dessa pessoa em buscar a Deus está provocando também um distanciamento de Deus dele. Então, se os nossos pecados fazem separação entre Deus e nós, e a omissão é um pecado, esse pecado também vai fazer separação entre nós e Deus. Então, permanecer em Deus é um ato que vai provocar uma consequência. Essa consequência é a presença de Deus em nós. O que o autor diz no livro? Há uma fórmula eficaz para permanecermos em Jesus. Porque você talvez possa perguntar: como eu vou permanecer em Jesus? E a ideia comum é que só pela fé eu continuo permanecendo em Cristo. Não, eu creio em Cristo. Não, eu não creio em outro Deus, eu só creio, eu só confio nele. Ah, tá bom. Mas essa sua crença, essa sua fé, ela está te fazendo realizar atos que Deus quer que você realize? Essa crença que você tem em Deus, essa sua fé, ela está provocando a presença de Deus na tua vida? Ela está fazendo com que você queira mais de Deus, deseje mais de Deus, tenha fome e sede da sua presença? Se não, alguma coisa errada que precisa ser corrigida, tá? O autor diz aqui: é impossível viver a verdadeira
plenitude e poder do Espírito Santo sem uma comunicação diária e íntima com Deus. Então precisamos buscar a Deus quando, pastor? Somente nos cultos de fim de semana? Somente no culto de adoração domingo à noite? Não, meu irmão, não, minha irmã. Você deve buscar a Deus todos os dias. Hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, a cada dia de vida sua você deve buscar a Deus. Permanecer nele é isso. É ter essa comunhão, esse contato diário com Deus. É buscar essa intimidade, buscar esse enchimento do Espírito Santo. É buscar ser cheio de Deus a cada dia. Isso vai fazer com que Deus também se aproxime de você. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. E Jesus completa dizendo, sem mim, se isso não acontecer, se vocês não estiverem em mim, vocês não vão dar fruto, vocês não vão fazer nada. Tem muitos crentes que não dão frutos, não pelo que eles estão fazendo, mas sim pelos que eles estão deixando de fazer. Ir à igreja não é o suficiente. Você precisa buscar essa comunhão com Deus todos os dias. Ter um relacionamento com Ele diário. Ao negligenciarmos esse tempo diário com Ele, estaremos impedindo a purificação e o crescimento espiritual, porque é nesse contato com o Santo que nós somos santificados. E geralmente o nosso contato não é com o Santo. Nós lidamos nas nossas 24 horas do dia com coisas que vão nos contaminar, nos tornar impuros, vão provocar as coisas ruins em nós, vão estimular a nossa raiva, a nossa ira, o nosso medo. Todas essas coisas não provêm de Deus, mas elas são estimuladas pelo sistema do mundo em que vivemos. Então, como combater isso, pastor? Você combate a sujeira como? Tomando banho todos os dias. Se você não toma banho um dia, você fica o quê? Mais sujo. Se você não toma banho 2 dias, você fica mais sujo ainda. Se você não toma banho 3 dias, aquela sujeira começa a impregnar na tua pele e depois é mais difícil de sair. Com relação ao pecado também é assim. Com relação a negligenciar essa comunhão, esse relacionamento com Deus também é assim. Se você não faz hoje, se você não faz amanhã, se você não faz depois da manhã, não pense que um final de semana, um domingo que você vá a um culto, vai limpar você de toda a sujeira. Não. Tenha contato com o Santo. Tenha contato com Deus que é santo. Tenha contato com a sua palavra. Tenha contato com Deus através da oração, da meditação, da reflexão, dessa introspecção, desse olhar para dentro de si. Senhor, eu tenho algum caminho mal em mim, eu preciso melhorar alguma coisa, eu preciso corrigir. Confissão, renúncia. A vida de um cristão poderoso é uma vida de confissão, de renúncia e de continuidade, constância. Então, pense nisso. Tragicamente, muitos crentes modernos têm comprado a ideia de que 2 ou 3 minutos diários de devoção é tudo que eles precisam. Já viu aquelas orações rápidas, relâmpago? Não funciona. A intimidade, ela vem com relacionamento e relacionamento vem com tempo dedicado a Ele. Perguntas para reflexão. Você gasta um tempo significativo em oração e leitura bíblica diariamente? Mais do que 2 ou 3 minutos? Você pode comentar aí, normalmente, quanto tempo dura a sua devocional diária? Se você não quiser comentar, você pode dizer para si mesmo. Será que esse tempo, dentro de 24 horas do meu dia, é o suficiente para eu me manter limpo, puro, santo? Porque, como eu disse, o teu relacionamento com Deus vai fazer isso acontecer. Como esperamos experimentar uma adoração genuína através da confissão, petições e sérias intercessões somente em 2 ou 3 minutos por dia? Você consegue fazer isso em 2 ou 3 minutos? Olha só, adorar a Deus, confessar seus pecados, pedir e fazer sérias intercessões em 2 ou 3 minutos? Eu acho que é impossível. Eu acho. Você tem estado ocupado demais para dar a Deus um tempo significativo? Tem muitas pessoas que justificam ou tentam justificar essa falta de comunhão com Deus
dizendo: eu não tenho tempo. Se você não tem tempo para Deus agora, como você deseja passar uma eternidade com o Senhor na glória? Como isso vai acontecer se agora você não tem prazer em ter esse tempo com Deus, em ter essa intimidade? Busque isso. Lembre-se que sua força espiritual depende da força e da qualidade do seu tempo com Deus. Você deve estar disposto a gastar um tempo significativo com Deus, pelo menos 30 a 45 minutos. Você tem negligenciado permanecer neste relacionamento íntimo com Deus? Você tem se negado a isso? Esse tempo de qualidade com Deus, o chamado tempo de qualidade? Ou o seu encontro com Deus é aquele encontro rapidinho? Senhor, eu estou aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, até mais, Senhor. Me aguarda, me proteja, me abençoa, amém. Você não teve tempo de adorar a Deus, e adoração é quebrantamento, é entrega, é você se derramar diante da presença do Senhor. Você faz isso no teu tempo devocional. Você reconhece suas falhas, seus erros, seus pecados e os confessa a Deus, dizendo o nome deles, porque não adianta você chegar: Senhor, perdoa os meus pecados. Mas quais pecados? Você tem consciência dele? Então diga o nome. Senhor, perdoa o meu pecado da malícia, perdoa o meu pecado da inveja, perdoa o meu pecado da maledicência. Diga o nome, confesse, se arrependa, porque você vai ser purificado pelo Senhor, tá? Então confesse isso, abandone esse pecado. O estudo bíblico e a oração são o cerne ou as bases do relacionamento com Jesus. Hoje eu estava falando na igreja sobre 4 fundamentos para uma vida cristã vitoriosa. O primeiro é Cristo. A igreja está fundamentada nessa rocha, nessa pedra. E essa igreja fundamentada na rocha é a igreja que avança e as portas do inferno não resistem a ela. Segundo fundamento que a igreja deve estar e que nós individualmente como cristãos precisamos estar fundamentados é sobre a palavra. A palavra de Deus criou todas as coisas e todas as coisas que fazemos devemos estar fundamentados na palavra. O que você faz, que diz que é para Deus, qual o fundamento na palavra? Por que você faz isso? Então precisamos ter fundamento na palavra. A segunda coisa é a adoração, porque todo ser foi criado para adorar, e adorar é reconhecer a soberania de Deus, a majestade de Deus, a grandeza de Deus, a santidade de Deus, e reconhecer a tua insignificância diante dele, mas também reconhecendo que o seu grande amor nos acolhe e nos chama de filhos. Isso é adoração. Se você tem isso, você é um adorador. A outra coisa que podemos falar sobre fundamentos dessa vida cristã e dessa igreja vitoriosa é a intercessão. É a oração com propósito, é essa oração de confissão, essa oração de entrega, essa oração de louvor. Todos os tipos de oração, quando você faz, se você tem na sua vida um fundamento como a oração, você certamente vai ser alguém poderoso espiritualmente, porque a oração revela intimidade com Deus, tá? E alguém que não sente a falta da oração, ele é certamente alguém muito fraco na sua fé, é alguém muito instável, é alguém que qualquer vento de doutrina pode levar. Atos 1:8, vamos passar para um outro tipo dentro dessa categoria de omissão. Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Repitam aí a palavra, ou grifem essa palavra. Vocês serão minhas testemunhas. O que significa isso, pastor? Ser testemunha. Ele está dizendo a todos os seus discípulos. Ele não está pegando uma categoria de pessoas especiais e dizendo: vocês vão ser minhas testemunhas. Ele está falando sobre todos os seus discípulos. Vocês vão testemunhar de mim. Vocês vão falar do que viram. Vocês vão falar do que ouviram. Vocês vão falar do que presenciaram, do que sentiram, do que aconteceu na sua vida. Isso é testemunhar. É você falar
das maravilhas que Deus fez na tua vida para outras pessoas. E esse testemunho certamente vai impactar a vida de outras pessoas. Mas aí pode acontecer o que o autor diz aqui no livro. Olha só, se falharmos em testemunhar consistentemente ou de forma consistente, você precisa ter convicção do que Deus fez. Um outro grande problema que acontece na vida do cristão, que impede ele de testemunhar, é ele não ter clareza nem certeza do que Deus fez na vida dele. E você pergunta para ele, o que Deus fez na tua vida? Ele fala, Deus me salvou. Mas isso é meio vago. Deus te salvou do quê? Você tem clareza sobre isso? O que Deus fez na sua vida que mereça ser contado? Eu era um viciado e Deus me libertou do vício, me salvou e garantiu a vida eterna para mim. A minha família estava destruída, eu resolvi entregar minha vida a Cristo, eu confessei os meus pecados a Ele, eu aceitei Cristo na minha vida e Deus restaurou a minha família. Eu estava doente com a sentença de morte, o médico disse que eu não ia viver, então eu recebi uma palavra de Deus, que Deus ia me dar vida, e hoje eu estou aqui, tantos anos depois. São testemunhos do que Deus fez, e Deus sempre vai fazer alguma coisa na sua vida. Há uma coisa que não parece um grande testemunho. O que Deus fez na sua vida? Aí ele fala assim, não sei. Olha para a sua vida. Às vezes essa pessoa, ela nasceu num berço cristão, nunca se desviou, permanece firme ali, ela está trabalhando na obra do Senhor, ela está realizando grandes coisas, ela é uma pessoa feliz, realizada. Parece que não aconteceu nada, sim, mas aconteceu tanta coisa na vida dele, tanta coisa boa, tantos livramentos. Então isso são testemunhos e precisamos fazer isso, testemunhar do que Deus fez nas nossas vidas de maneira contundente, de maneira contagiante. Precisa haver uma empolgação quando falamos de Jesus, porque foi uma grande coisa que Ele fez na sua vida e na minha vida. Então precisamos ter clareza sobre isso. Então o autor está dizendo aqui, de acordo com as escrituras, né? Ou seja, você fazendo isso, tá? Volto aqui um pouquinho. Você fazendo isso de forma consistente, você se torna responsável pela condição de perdido daquele ao seu redor. Ou seja, aquelas pessoas que estão ao seu redor, elas podem ser impactadas com o seu testemunho. Eles podem ser impactados, alcançados por aquilo que Deus fez na tua vida. Esses dias eu estava meditando e até na pregação falei sobre isso, quando Deus, através de Jesus, libertou aquele chamado endemoniado gadareno. Gadara era a cidade onde ele estava. Ele é um homem que não é citado o seu nome, mas ele é citado pelo seu estado. Antes de Cristo, ele era um endemoniado. Jesus o libertou, salvou a sua vida, e ele queria ir com Jesus. Jesus falou, não, você não pode vir comigo. Você vai ficar na sua cidade e você vai falar para todas as pessoas que você puder falar do que Deus fez na sua vida, da grande misericórdia que Ele teve sobre você. E aquele homem obedeceu, ficou na cidade e ficou testemunhando sobre aquilo que Deus fez na vida dele. Então precisamos ser testemunhas, e é o que Atos 1:8 fala. Mas você pode ter medo. Sim, todos nós podemos ter medo, vergonha, timidez, mas olha o que a palavra de Deus diz. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Quando você decidiu entregar sua vida a Cristo, o Espírito Santo desceu sobre você, o selou para o dia da redenção e tem um poder em si de te capacitar para ser uma grande testemunha do Senhor sobre essa terra. Então, aquilo que você precisa para poder testemunhar está dentro de você. Está dentro de você, é o seu testemunho, é o que Deus fez na sua vida. Fale disso para outras pessoas, porque seu testemunho é uma poderosa mensagem de Deus para alcançar outras pessoas. E o autor vai mais além. Olha só, de acordo com as Escrituras, o sangue dessa pessoa a quem você não falou de Jesus, a quem você não testemunhou, o sangue dessa pessoa estará sobre as suas mãos.
nós seremos culpados pela sua morte. Isso está registrado em Ezequiel 3,18, tá? Que eu faço a leitura aqui, ó. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer e você não o advertir, nem falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. Então, quantas pessoas já passaram ao teu lado, já interagiram contigo, já conviveram contigo, e você teve a oportunidade de testemunhar do que Deus fez na tua vida e você não fez. Saiba que isso está caindo na tua conta. Saiba que isso está sendo registrado por Deus, porque Deus falou aqui através do profeta Ezequiel: eu vou requerer das suas mãos o sangue desses inocentes. Por que eles são inocentes? Porque eles deveriam ouvir sobre o pecado, a justiça e juízo. Eles deveriam ouvir que eles precisam de Jesus, mas você se omitiu a falar para ele. Veja que eu estou dizendo sobre um pecado de omissão. Então, até isso é um despertamento para nós, para a gente saber o quê? Se eu não falo do que Jesus fez na minha vida, isso é o mínimo, isso é o básico, se eu não falo, as pessoas que não receberam essa mensagem, se elas morrerem na iniquidade, o sangue delas vai ser requerido das minhas mãos. Isso é grave demais. Isso é gravíssimo. Precisamos considerar com grande temor essa porção da palavra de Deus. Testemunhe, fale do que Deus fez na sua vida. Fale para tantas quantas pessoas você puder falar, tá? Definitivamente não é o suficiente dizer: eu testemunho através da minha vida. Tampouco testemunhar não é o meu dom espiritual. São argumentos que as pessoas às vezes falam. Com tais afirmações, estamos, na verdade, dizendo que não estamos dispostos a suportar o menor desconforto que seja para falar de Jesus aos outros. De acordo com 1 Pedro 3,15, cada crente deve ser capaz de apresentar o Evangelho de forma clara. Vamos ver o que diz aqui em 1 Pedro 3,15. Deixa eu fazer a busca aqui rapidamente. 1 Pedro 3,15. Diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da sua fé. Então, a palavra de Deus aqui, ela diz que nós devemos estar preparados para dizer às pessoas, responder a qualquer momento. Isso deve estar na ponta da nossa língua, para qualquer um deles que pedir a razão da fé e da esperança que temos em nós. Precisamos ter esse testemunho, essa mensagem na ponta da língua para falar para as pessoas. Precisamos crer que Deus é poderoso para salvar vidas, tá? Então, pense nesses dois pecados. Nós vamos falar hoje sobre esses dois pecados só, tá? Que é esse pecado de negligenciar esse relacionamento com Deus e de não testemunhar do Senhor para as pessoas. São dois pecados de omissão. Não é o que você faz, é o que você está deixando de fazer. E isso também é pecado. Algumas perguntas do autor aqui. Você já fez uma lista de oração incluindo pessoas que você encontra quase que diariamente? Você costuma ter essa lista de oração de pessoas com quem você convive, que você gostaria de ver na presença de Deus, salvos? Se você não tem, passe a fazer isso. Ó, exemplos, né? Vendedores de loja, frentista, que eu atendo no posto de gasolina, colegas de trabalho, de escola, vizinhos, pessoa lá do teu grupo de futebol, pessoas lá do teu grupo de tricô, de crochê, do teu exercício físico, da tua academia. Todos podem ouvir do Evangelho. Peça a Deus que te dê oportunidade de falar
dele para essas pessoas. Você ora por eles regularmente, você tem clamado ao Senhor pela salvação dele, você procura ser bondoso, simpático com eles, você fala de Cristo para eles, você deixa folhetos nos lugares que você frequenta, tudo são práticas de testemunhar o Evangelho. Envergonhece Cristo é pecado contra Deus e o ficar em silêncio é um dos nossos maiores erros. Cada crente deve manter uma lista de pessoas pelas quais ora regularmente por sua salvação. Todos os crentes devem orar e testemunhar para aqueles com quem tem algum tipo de ligação, vizinhos, colegas, familiares. Você deixou de se matricular em algum dos excelentes cursos de treinamento que temos hoje? Você está se preparando? Você está crescendo nessa graça e no conhecimento? Tem tanta coisa disponível, tem tanta coisa gratuita disponível. Se você entrar no YouTube aí, você vai ver treinamentos de evangelização, de como testemunhar o evangelho, de como falar de Deus para as outras pessoas. Tantas pessoas fazendo isso de uma forma voluntária. Eu decidi, através desse canal aqui, cooperar com a igreja, evangelizar, propagar a mensagem de Deus. Use as formas que você tem. Você costuma usar a tua rede social para postar versículos bíblicos, para postar mensagem, para compartilhar mensagem como essa. Você faz regularmente isso? Ou as tuas redes sociais, elas estão deixando escapar essa grande oportunidade? Eu sei que existem muitos perfis no Facebook, no Instagram e em outras redes sociais que compartilham tanta coisa e a gente não vê um compartilhamento de uma palavra de Deus, de uma mensagem, de um hino de louvor, de um cântico. Não há um compartilhamento do que Deus está fazendo com eles, dos grandes milagres de Deus. Não há uma citação que seja do nome do Senhor. Muito raramente, quando acontece, às vezes quando a pessoa faz aniversário e ela coloca lá: agradeço a Deus por mais um ano de vida. Mas, e diariamente, será que Deus só existe para te abençoar no dia que você completa mais um ano de vida? Ou será que não tem outros testemunhos para você compartilhar, para você fazer as outras pessoas verem que Deus é bom em todo o tempo? Comece a fazer isso. Aquilo que você deixa de fazer também pode ser um pecado. Hoje ficamos nesses dois tipos de pecados de omissão, dentro dessa categoria de pecados de omissão. Reflita sobre ele. É muito importante a gente refletir sobre isso. Não há como haver um crescimento espiritual em ninguém se não houver uma profunda reflexão, um confronto do Espírito Santo em nós. Então hoje o Espírito Santo certamente está fazendo um confronto com cada um de nós. Se você tem talentos e não usa na igreja, se você tem dons e não usa para a edificação do corpo de Cristo, da igreja, se você tem habilidades que você pode usar para Deus e você não as usa, você está sendo omisso. Se você tem um chamado para um ministério e você ainda não atendeu, você está sendo omisso. Se Deus está te chamando para fazer algo e você ainda não fez, você está postergando isso, isso também é pecado. Você já entendeu, Deus já falou no teu espírito, Deus está te chamando, Deus tem urgência para que isso aconteça e você está aí se omitindo a fazer isso eu imagino que doa no coração de Deus. Porque Deus quer te usar, Deus te escolheu para esse ministério. Ele não vai deixar de realizar, porque ele vai levantar outras pessoas, mas para você que tem essa missão e não cumpre, não está atendendo, não está fazendo, isso deve ser muito, muito triste. Muito triste. Vamos orar? Tá, vou pedir a você aí, se você gostou desse vídeo, dessa mensagem, curta aí. Não é nada para mim, como eu disse, isso é para que o YouTube ele mostre para mais pessoas, o nosso canal
cresceu um pouco, passamos de 100 inscritos, e isso é bom. Algumas pessoas que já estão recebendo aí uma pesquisa do YouTube sobre o canal, não sei se você recebeu ou não, mas já está acontecendo, então nos ajude aí dessa forma, curtindo, comentando, compartilhando. Eu gosto muito quando vocês comentam, né? As pessoas sumiram, algumas pessoas sumiram aí dos comentários, não têm comentado, mas eu gosto de ouvir os seus comentários, de saber como Deus está falando com vocês, de como vocês estão recebendo essas mensagens. Isso também me edifica, tá? Então eu quero ser edificado por vocês através desses comentários. Quando vocês dizem que essa mensagem veio de encontro a algo que Deus estava falando com você, quando você diz que essa mensagem confirmou alguma coisa, eu fico feliz em Cristo, em saber que estou sendo, mesmo que falho, um instrumento para abençoar vidas e talvez a sua vida. Então, não se negue também a comentar, não seja omisso no comentário, comente, compartilhe, use suas redes sociais. Irmãos, faça isso pelo menos uma vez no dia. Compartilhe um versículo devocional. Eu estou agora preparando todos os dias um versículo bíblico numa publicação bonita. Usa isso para compartilhar com outras pessoas, envie no seu WhatsApp, faz uma lista de transmissão. Irmãos, faça uma lista de transmissão. Eu fiz isso, eu coloquei aqui, eu acho que tem 50 e poucas pessoas nessa lista de transmissão, e todos os dias eu coloco aquele versículo bíblico ali, eu compartilho essa mensagem, você também pode fazer, não precisa necessariamente ser a minha mensagem, ou o versículo bíblico que eu compartilhei, mas compartilha pelo menos um texto bíblico, aquilo que Deus está falando com você, e você vai ser um desses missionários, um desses agentes de salvação. Você não vai cair nesse pecado de ser omisso nas coisas de Deus. Se você faz parte de uma igreja e você não está efetivamente ativo ali, participando, cooperando, se você tem um talento, uma habilidade, um dom espiritual e você não está usando, procure hoje o seu líder, o seu pastor, e fala: pastor, eu estou errando e eu não quero continuar errando, por favor, como eu posso ser útil nessa casa, como eu posso ser útil nessa comunidade, como eu posso ser útil a essa igreja, em que eu posso servir. Faça isso, você vai ter todo o tempo do mundo para você fazer as suas vontades, mas a vontade de Deus, ela é tão negligenciada e isso entristece as pessoas que têm o coração na obra do Senhor. Hoje o vídeo ficou um pouco longo, tá? Mas se você me acompanhou até o final, tá? Eu quero te parabenizar. Você não está recebendo algo que eu estou te dando. Você está recebendo algo de Deus. E se você guardar isso no teu coração, isso vai gerar uma grande transformação. Eu tenho certeza disso. Se você tem desejo de ser usado poderosamente com Deus, preste atenção nessa mensagem. Essa mensagem de hoje é uma mensagem muito importante. Eu sei que tiveram muitas mensagens aí que marcaram vocês, mas para mim essa mensagem sobre os pecados de omissão, ela está remoendo dentro de mim. E uma coisa que eu não quero ser é omisso naquilo que eu posso fazer para o Senhor. Vamos orar? Fazer uma oração breve, né? Devido ao tempo do vídeo aí. Mas você pode fazer essa oração em casa. Você pode fazer essa confissão ao Senhor. Você pode se quebrantar diante do Senhor. Você pode adorar o Senhor em oração aí. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te tocar hoje de uma forma como ainda não tinha tocado. Você vai ser constrangido por Deus. Deus vai te afirmar. Deus vai tirar todas as dúvidas que você tinha. Em nome de Jesus, oremos. Pai querido e amado,
Eu te louvo porque o Senhor é Deus. E reconhecer que o Senhor é Deus é reconhecer que nada somos, nada temos, nada podemos sem o Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra de hoje. Que ela possa ficar ecoando dentro de nós. Essa simples oração que eu te faço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém? Deus continue aquilo que eu, como pessoa, estou limitado a fazer. Deus continue ministrando ao teu coração. Que haja um derramar do Espírito de Deus sobre a sua vida hoje. Em nome de Jesus. Amém. Nos vemos amanhã, se Deus permitir.